Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento particular, onde nós estamos desenvolvendo a cada dia mais e melhor o nosso relacionamento com o nosso Pai. É por meio da meditação que nós contemplamos a Deus e assim por meio dessa contemplação restauramos em nós a imagem dele pouco a pouco, até aquele grande dia onde nós, no abrir e fechar de olhos, seremos restaurados completamente. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos nos beneficiar com a presença de Deus por meio do nosso momento, por meio do estudo da meditação. Bom, você já leu o título aí do vídeo, mas antes da gente se aprofundar, antes da gente fazer algumas reflexões, ponderações e com certeza aplicações para a nossa vida, eu quero convidar você que está comigo a fazermos juntos uma oração, buscarmos a presença de Deus primeiro em oração e depois meditarmos na sua palavra. Vamos orar juntos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade concedida a cada um de nós de poder meditar nas tuas santas palavras. Elas que são uma bênção para nossas vidas. Que elas possam proporcionar vida e vida em abundância, Pai. Que elas venham a brotar em nós como um manancial de águas puras e águas frescas, de águas que refrescam em um mundo caótico como esse. Que o Teu Santo Espírito venha até nós, Pai. Que Ele fale ao nosso coração, que Ele encontre em nosso coração um ambiente agradável e acessível à Tua Palavra. Nós pedimos isso no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, 20 de agosto, é Amoroso Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 16, que diz assim, ó. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crianças. Mas antes, propriamente, de adentrar nesse assunto, eu queria fazer alguns questionamentos com você. Por que a gente acha a imagem do urso panda tão agradável, tão satisfatória? Por que a gente fica tão, podemos dizer assim, atraído, afetivo a esse tipo de imagem? Por que os filhotinhos de animais despertam em nós uma sensação tão boa e agradável? Porque, por exemplo, o empresário Walt Disney, né, ele teve que mudar ali a imagem, o desenho do personagem Mickey, deixando ele com a cabeça um pouco maior, os olhos um pouco maiores. Sabe por quê? Primeiro, o urso panda, ele tem ali, por mais que já seja um urso panda adulto, ele, por mais que o tempo passe, ele sempre tem aquela aparência de como se fosse um bebezão. Uma aparência, podemos dizer assim, dócil, uma aparência agradável, né? Uma aparência satisfatória, uma aparência que dá até vontade de abraçar, por mais que seja um urso perigoso. Os animaizinhos, os filhotes, normalmente eles são utilizados ali em capas publicitárias porque despertam dentro de nós um desejo ali, um anseio de proteção, um anseio de carinho, de doçura. E o Walt Disney, observando tudo isso, ele percebeu que uma forma do desenho ser atrativo para o público-alvo, ou seja, as crianças, seria fazendo com que o personagem tivesse uma aparência de bebê, uma aparência infantil, uma aparência de criança. Para você ver como as crianças elas conseguem atrair, conseguem transformar, você pode notar que até mesmo pessoas que são rudes, pessoas que são um pouco complicadas, difíceis de se lidar, elas se quebram por completo quando, por exemplo, tem acesso ali a netinhos, né, a sobrinhos, a bebês que chegam até o seu convívio. Em outras palavras, o que nós podemos dizer é que, por mais difícil que a pessoa seja,
nenhuma delas consegue resistir a um afeto, a um toque de carícia de um bebezinho em você. Você facilmente consegue ficar ali com aparência, podemos dizer assim, boba, né? Podemos dizer assim, uma aparência quebrada, uma aparência desconcertante diante de um bebezinho. Porque, de fato, os bebês, eles conseguem despertar isso na gente. E eu analiso esse ponto no seguinte aspecto. Jesus também, ele enfatizava, ele enaltecia a presença das crianças. E é por esse motivo que hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Porque nem sempre o assunto de crianças é bem visto em meio adulto. É tanto que, se você, por exemplo, frequenta algum ambiente religioso, alguma igreja, você há de confirmar comigo que, normalmente, as crianças, quando fazem algum barulho, elas são severamente repreendidas, do tipo, trazendo à tona de que aquele ambiente não é um ambiente para crianças, mas que é um ambiente que elas não podem deixar de ir, o que torna um pouco contraditório. Se não é ambiente para elas, por que elas estão ali? Por que elas devem estar ali? Quando a gente olha os momentos que Jesus teve com as crianças, a gente percebe que Jesus tratava as crianças completamente diferente da forma que muitas vezes eu e você tratamos. Um ponto interessante que eu estava refletindo quando estava meditando é o seguinte: às vezes, quando nós queremos ofender ou diminuir ou querer dizer que uma pessoa é inexperiente ou despreparada, nós utilizamos o termo que a pessoa é uma criança. Eu já passei por algumas experiências na juventude, quando eu queria me relacionar com alguma pessoa, e aí a pessoa dizia o seguinte para mim: olha, Davi, tu é muito criança, a tua cabeça é muito infantil. E a intenção da pessoa se utilizar desse termo não era de enaltecer alguma coisa, alguma virtude presente nas crianças, não. Era simplesmente rebaixar-me, dizer que eu estava numa situação de imaturidade, de alguma coisa relevante a isso. Porém, quando a gente analisa a perspectiva do olhar de Jesus em relação às crianças, a gente percebe que Jesus não via as crianças como muitas vezes nós estamos vendo. Jesus trazia as crianças para perto de si, levantava as crianças e abençoava as crianças. E de forma mais enfática, ele disse: enquanto vocês não se tornarem como crianças, vocês não poderão ver a glória de Deus. Vocês não poderão entrar no reino de Deus. Muitas vezes nós estamos focando naquilo que não deveríamos focar no aspecto infantil, pois não podemos cobrar experiência de pessoas que têm pouca vida ou pouca história nesse mundo. Mas eu e você deveríamos focar no aspecto que facilmente as crianças demonstram na sua pouca existência nesse mundo, que é o quê? A capacidade de amar, a capacidade de tratar bem, a capacidade de fazer amizades com muita facilidade, a capacidade de perdoar. Eu lembro que quando era criança, às vezes tinha algum conflitozinho na escola, mas no dia seguinte eu já estava brincando, sorrindo e alegre com a pessoa que tinha tido conflito no dia anterior. Muitas coisas nós podemos apreciar na vida das crianças. Por isso, Jesus nos aconselha: cuidem bem das crianças, deem espaço para as crianças, se tornem como as crianças. Porque enquanto vocês não passarem por esse processo, vocês não poderão ver a glória de Deus. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus, de mais um momento de meditação, onde abordamos o tema Amoroso Jesus, onde Jesus demonstrava o seu apreço, a sua admiração, o seu amor, o seu afeto para com as crianças. Crianças essas que muitas vezes eu e você destratamos,
e tratamos muitas vezes com tanta irrelevância, com tanta, vamos dizer assim, deixando de lado elas, sendo que Jesus não as tratou assim. Se eu e você nos denominamos cristãos, devemos tratar as crianças como Cristo as tratou. É isso? Que Papai do Céu continue a nos abençoar, continue a nos ensinar, continue a trazer temas como esse, para chamar a atenção a coisas tão simples, mas que muitas vezes nós deixamos passar, deixamos de viver, deixamos de executar da maneira correta. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.